Muito bem, graça e paz. Bom dia. Vou tentar ficar olhando assim pela periferia, as primeiras fileiras que estão vazias, porque está difícil encarar a claridade lá de fora. E isso tem a ver com idade. Idade é uma coisa muito interessante. Um teórico da psicanálise, Erikson, ele diz: depois dos 65, você está na oitava e última fase do desenvolvimento da personalidade. Que bom, né? A personalidade ainda está se desenvolvendo depois de 65. Só o Erikson que disse isso. Eu acho que ele tinha 65 quando ele disse isso. Mas ele disse uma coisa que é certa. Ele falou: a prova de que você está na oitava fase é que você faz retrospectivas. É verdade. E mesmo que você não queira fazer, tem sempre quem force você a fazer a retrospectiva, porque hoje, por exemplo, eu estava em paz, sossegado aqui, tomando meu café da manhã, me entra a Zeca, com um bolo de boutique, não é de confeitaria. E ela entra com aquele bolo e diz: é para antecipar o seu aniversário de 70 anos, que vai acontecer daqui a 3 meses ainda. Como que você não vai fazer retrospectiva diante de um estímulo desse tamanho, não é? Já não precisa disso para você fazer. Essa noite mesmo eu tive um sonho em que eu estava num acampamento onde estavam antigas, médias e novas ovelhas. Eu não tenho ovelha nova, então antigas, médias, né, estavam todas lá no mesmo acampamento. Falei: retrospectiva. Você fica só fazendo retrospectiva. E as retrospectivas levam a muitas coisas. Por exemplo, via de regra, um pastor, especialmente se ele é o pregador da noite, do dia, da hora do culto, ele fica atento aos sinais. Se ele é crente de verdade, que não precisa ser, né, não basta ser pastor, é preciso ser pastor e crente. Se ele é crente de verdade, ele crê no Espírito Santo. Ele crê que quem dirige a igreja é o Espírito Santo, que quem está presente quando a igreja está reunida é o Espírito Santo, Jesus, e que o Espírito Santo também habita nele e nos outros crentes. Então, quando ele crê nisso, ele fica atento aos sinais. Ele vai pregar, então ele está atento aos sinais. É evidente, né? Então, se você vem para fora do seu ambiente, quando eu digo seu ambiente, é aquele lugar onde frequentemente você prega, você tem que ficar mais ainda atento aos sinais. Fazendo as retrospectivas, eu estava sentadinho ali, atento aos sinais. E aí, fazendo as retrospectivas, eu me dei conta de que agora, chegando aos 70, e com 45 anos de pregação, eu estou margeando aí 5.400 pregações ao longo desses anos. É algo em torno disso, só espero que nem seja mais do que isso, não é? Como eu prego 1 hora cada vez, já dei um recado, né? Então, se você for multiplicar isso aí pelo número de horas, e dizem, né, que 2 pregações, imagine 2 pregações de 2 horas, dá um livro. Então, tem 2.700 livros que não foram escritos rolando por aí. Graças a Deus, se for escrito, ninguém tem tempo de vida para ler, né? Mas essas pregações existem, né? Um desafio que eu faço sempre às minhas filhas, eu na minha casa tenho meus cadernos de meditação. Hoje em dia não, hoje em dia existe isso aqui, né? Mas como eu sou arcaico, eu, além disso que está aqui, tenho ainda caderno de meditação. Interessante, eu escrevo e passo para cá. Por quê? Porque um dia isso aqui pifa, como pifou um outro, levou não sei quantas, né? E além disso, tem senha, tem a opção de bobeira que atrapalha, não ajuda, né? E aí um dia, os 70 anos vão se consumar, e aí não vai ter mais quem acesse a senha, e vai se perder tudo isso. Então está tudo em cadernos. Aí eu digo: minhas filhas, abram as prateleiras debaixo da estante do escritório, que lá dentro tem centenas de cadernos superlotados. Tem caderno que está escrito até na contracapa, porque eu estava meditando e a página acabou, a folha, né? E agora não tem tempo de comprar outro caderno, de continuar, e não vou poder pegar um papel higiênico para escrever. Então vai na contracapa, e para concluir ali na contracapa. Então, lá são centenas de cadernos, as 5.400 pregações estão espalhadas desses cadernos e mais algumas coisas que tem por aí. Está tudo lá. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Deus botou no meu coração a palavra para hoje. E aí o Fábio perguntou antes do culto começar qual é o tema. Geralmente quem pergunta é para saber o que eu boto lá para tocar, né? E etc, está certo, por aí. Já vai preparando o povo, preparando. E aí eu estava com a meditação pronta, separei esses dias para orar, né, para trazer alguma coisa aqui que compense o longo período de ausência, né? Uma viagem desse tamanho, que faz você chegar com torcicolos. Se você não tiver alguma coisa bem preparada, ou você está brincando consigo mesmo ou brincando com os outros. Então, gasta tempo, medita, ora. É evidente que Deus já tinha posto antecipadamente no meu coração que eu estaria pregando no texto de Hebreus, em cima de um texto que a gente considerou na última minuta lá dos nossos estudos de Hebreus, mas não a mesma mensagem, é claro. Mas era o mesmo texto.
E aí eu vou fazer aquilo que eu faço ao longo das 5.400 pregações. Fui, durante o tempo em que dei aulas em seminários, professor de homilética. O que é homilética? É a cadeira que ensina as pessoas a pregarem, ensina a técnica da pregação. Tem que existir, por quê? Para respeitar o ouvido de quem está ouvindo, para tornar a mensagem mais lúcida, mais elucidativa, mais fácil de chegar ao entendimento de quem está ouvindo, senão você fica dando volta, fica igual a piloto que quer pousar no aeroporto da Ilha da Madeira. Vocês já foram lá? Já viram como é que é? Ele não consegue pousar, ele nunca sabe se vai conseguir pousar. Faz assim, arremete de novo e volta, e você fica na maior expectativa. Quando é que eu chego no chão com as rodas do avião pousando? Então, é assim, se ele não tem um preparo, ele fica, tentando pousar e não pousa nunca, ele não sabe como é que ele faz para terminar a mensagem. A homilética pretende, então, ensinar, mas a primeira regra da homilética é: o segredo de uma boa pregação é uma introdução bem preparada. Então, tem várias formas de você preparar uma introdução. E ela é e continua sendo, ao longo de 45 anos de pregação, a minha preocupação número 1. Primeiro, porque eu ensinei isso aos outros. E segundo, porque é verdade. Se você tiver má introdução, você perde o seu ouvinte na cara, então não precisa nem continuar mais. Se você tem uma boa introdução, desde que ela não seja uma falsa promessa, você prende a atenção dos seus ouvintes até a última palavra da sua pregação. Então, o grande segredo de uma pregação é a introdução. Adivinhem? Eu preparei toda a introdução da mensagem de hoje e fui lá com o dedinho, delete, e apaguei de manhã. Mas não fiz por acidente. Eu fiz porque eu olhei e disse: que porcaria. Essa gente não merece isso. Fui lá com o dedinho, tá bom, pai, o que eu faço agora? Como é que eu boto a introdução aqui? Eu nunca preguei sem introdução. Eu não vou fazer uma besteira desse tamanho hoje. Mas o pai não estava muito afim de dar a resposta. Aí, saí da mesa, lá do tal bolo branco, bolo de coco, o bolo famoso, vocês depois têm que ver o bolo. Aí, escovei os dentes, estou lá, e a introdução, Deus. Daqui a pouquinho eu já estou lá embaixo, como é que fica a introdução? E ele não estava nem aí para daqui a pouquinho. Aí eu desci, sentei e ele continuava nem aí. Aí o Edu fala. Quando o Edu abre a boca, ele diz: está aí, bobo. Pronto. Ele não quis dar introdução para mim, ele deu para o Edu. Vou fazer o quê? Agora eu tenho que continuar. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, nós leremos os versículos 19. Quem prestou atenção no que Edu falou já recebeu a introdução. Quem não prestou atenção pode ir embora, que não vai aproveitar nada do que eu vou pregar hoje aqui. Perdeu a introdução, perde a mensagem, não é? Se prestou atenção, eu só posso continuar. Então eu vou ler, vou orar e continuar pregando em cima do que o Edu falou, porque este é o nosso texto. Ele sabia do tema, certamente. Aproximemo-nos, tinha ali a música, pela cruz. Também não, piorou mais ainda, os sinais. Então, ouviu? Você teve, já sabe como é que vem. Vamos só lembrar aqui rapidinho. Ele diz: a cruz está lá para que você olhe, mas não é só para que olhe. A cruz está lá para você olhar e ir até ela. Ele me perguntou: qual é o tema? Eu disse: aproxime-se. Eu posso criar mais alguma coisa e dizer para você: vem junto. Chega mais. Tudo isso vai ficar valendo como tema. Mas quem deu a introdução foi o Edu. Hebreus 10, 19 a 22, e oraremos logo em seguida. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma má consciência culpada, ou os corações lavados, como dizem outras versões, para nos purificar, ou para nos lavar de uma consciência culpada, aliás, corações aspergidos, sim, perdoe, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vou ler o 23, mas não era esse texto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pai, nós te pedimos, por meio de teu Filho, o caminho que foi aberto para nosso acesso à tua presença, que o Senhor nos exponha a teu coração esta manhã outra vez. Não ousamos te pedir: abre-nos o teu coração, porque ele está aberto desde a cruz. Apenas te rogamos: expõe-nos o teu coração e abre o nosso pelo teu Espírito, para que atendamos ao teu convite.
que ele ecoe fundo no coração, na mente, na consciência de teus filhos que estão ao alcance da palavra desta pregação neste momento, e os que estarão participando dela talvez depois, mas por tua misericórdia que o teu Espírito abra os corações, para que respondamos à altura do teu desejo e da tua expectativa. Permite que as palavras desta meditação façam ecoar a tua voz no coração de cada um de teus filhos, de maneira que isso fique indelével, ninguém consiga apagar e muito menos esquecer. Que ela vença, meu Deus, o poder do teu Espírito traga uma lembrança que vença as fraquezas da nossa memória ou desmemorizações. Que ela vença nossas resistências e nossos filtros. Que ela vença as nossas fraquezas. Que ela vença nossos desinteresses e nos desperte como quem bate palma, chamando a atenção. Que ela nos cative e nos curve diante de Ti, em atitude de rendição, de aceitação ao Teu santo e eterno apelo, que ecoa sobre os nossos corações há 2000 anos, em nome de Teu santo Filho Jesus. Amém, amém. Como eu disse, é um convite. A essa altura da vida, eu estou falando com crentes já experimentados, né? Pode até ter aqui alguém, não sei, de pouca experiência, mas estou falando com crentes experimentados, afinal de contas, eu transito entre vocês, ainda que esporadicamente, há 25 anos, é um bocado de tempo, e tem gente que me conhece desde 25 anos atrás, então eu estou falando com crentes experimentados. E a esta altura da vida, o que não se pode pretender é que crente, mesmo pouco experimentado, continue tendo uma visão egoísta, distorcida e carnificada do Evangelho da graça de Deus. O que é que eu chamo de visão distorcida e carnificada? É aquela visão que, infelizmente, com a qual está ocupada quase que a totalidade dos púlpitos protestantes, os púlpitos evangélicos no mundo, especialmente no Brasil, e especialmente nas duas maiores metrópoles que temos, São Paulo, onde vocês estão, e Rio de Janeiro, ocupados em apresentar uma graça, eu não vou nem chamar de graça barata, como Bonhoeffer falou, embora seja, mas a graça que supre, que alimenta, que satisfaz a alma egoísta do ser humano. Se existe uma coisa que o Evangelho detona desde as suas primeiras palavras, é com o egoísmo, e com um canhão que mata. A primeira coisa que Jesus disse, e isso é a anunciação de evangelho pleno e puro, é: se alguém quiser vir após mim, ele já estabeleceu, se quiser, ele estabeleceu uma condicional, para vir após mim tem que querer. Se quiser vir após mim, é qualquer um que vai atrás de Jesus? Não, só quem quer. Se não quiser, não irá. Pode até frequentar a igreja, mas não está indo atrás de Jesus. Se quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Isso é um canhão de míssil balístico apontado contra o coração egoísta. Então o Evangelho em nenhum momento te ofereceu um lugar de conforto do tipo: chegue aqui, peça o que quiser e tudo será posto na mesa a seu favor. Mas este é o Evangelho que tem sido pregado, e em nome de Cristo, para dizer: é isso que você precisa, é isso que Deus tem para dar a você. Ele nunca deixou ninguém enganado para dizer que Ele tem muito mais do que aquilo que você deseja para dar a você. Ele deixou isso bem claro. Jesus disse isso com palavras textuais: não corram atrás de como vestir, comer, beber e avançar na vida. O Pai sabe que estas coisas lhes são necessárias e as acrescenta. Não é bonito saber que é acréscimo? Eu tenho tudo e por acréscimo aquilo que o Pai me traz, que é aquilo de que eu necessito. Me vem por acréscimo. Eu quero botar como carro-chefe na minha relação com Ele. Primeiro as coisas que eu necessito, depois o que sobrar a gente compartilha a Deus. Isso é o Evangelho de Adão, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Adão está calcado no egoísmo. O Evangelho de Adão atrai os filhos de Adão para dizer a eles: acrescente a sua cobiça à fé, e a fé vai satisfazer as suas cobiças, que na verdade a gente transforma, a gente torna piedosamente colocado como necessidade
Ninguém admite como cobiça, é necessidade, necessidade. Tiago dá um tiro de misericórdia em cima disso para dizer: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Homem aí é genérico, viu, gente? Pois bem, então qual é a proposta de fato do Evangelho? Bem, você vai ler Efésios capítulo 1 e vai ficar confuso diante do que você ouve geralmente se pregar, porque a impressão que você tem é que de fato você foi alcançado para receber coisas, para que coisas sejam feitas a seu favor e na sua vida, é o que se ensina. Quando você abre Efésios 1, seu coração começa a se entusiasmar, que você fica ouvindo dizer que Deus pensou em você nos dias da eternidade. Isso está fora do nosso entendimento. Primeiro que de eternidade a gente entende nada. Eu sou temporal, eu conheço ontem, hoje e amanhã, e ponto final. E o meu amanhã é esperança, não conheço nada de amanhã, né? Eu sei muito do ontem, sei bastante do hoje, até o presente momento. Sei pouco do amanhã, mas fico olhando para o amanhã. Então eu estou dividido entre passado, presente e futuro. Eternidade não tem nada disso. Então, num tempo obscuro da inexistência da história humana, no princípio era Deus. E o que Deus estava fazendo no princípio? Pensando em me principiar, em principiar você. Pensa em mim, Jesus, lá da sua cruz. Viu, Anderson, valeu a pena o jejum de garganta, que até cantei agora um pouquinho. A verdade é que a Bíblia diz que nos dias da eternidade Ele estava pensando em nós, e determinou que nos chamaria à existência quando fabricasse o tempo. E ao fabricar o tempo, fulano vai ficar reservado para o ano da graça do meu filho, no dia tal. Mas é evidente que Ele não pensou isso só para que eu fosse agraciado com a vida. Esse é o detalhe que você continua na leitura de Efésios 1, e aí começa a dizer, peraí, então Ele pensou tanta coisa, mas não tem nada a ver para mim, nem comigo, porque você continua a leitura de Efésios capítulo 1, pastor, você leu, foi Hebreus 10, tudo bem, você começa a leitura de Efésios capítulo 1, e aí você pensa assim, mas aí ele está dizendo que para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, para que Ele tivesse prazer em nós no amado, então não tem nada a ver comigo. Eu não fui fabricado, criado, chamado à existência para que alguma coisa acontecesse comigo. Eu fui pensado, inventado, elaborado, planejado através da cruz, que viria e veio 2000 anos antes de nós, para Ele, por causa dEle. Isso só tinha a ver com Ele. Aí você continua lendo a Bíblia e daqui a pouco vai tendo reforço disso tudo. Isso aí foi tudo dito por Paulo, e Paulo também foi dizer em Romanos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e fez para Ele. Pai, eram teus e tu os deste a mim, agora eu os trago para ti. Então não sobrou nada para mim e para você. Tolinho, tolinha, quando você senta no seu banquinho com a Bíblia na mão, pensando que vai ouvir alguma coisa para sair dali recheado de um segredinho mágico evangélico que te ensina a sugar coisa de Deus, arrancar coisa de Deus. Ainda tem uns imbecis que ficam dizendo isso no ouvido dos incautos. Dá um soco no fígado de Deus, dá a Ele um louvor, glorifica Ele, toma posse do que é seu, determina. E cantam, e inventam música em cima disso. Louco, mas não no sentido da Bíblia, porque aí é o louco no sentido de tolo, é a palavra que define esse tipo de discurso e de discursadores, enganadores, falsos profetas, porque a Bíblia em nenhum momento diz que o Evangelho te alcançou para você. Seja você grato porque ele te alcançou, mas sabe de uma coisa, o Evangelho te alcançou por uma necessidade do coração de Deus. Olha, nós estamos falando de coisas que pensadores que não conheceram, viveram e não conheceram o Deus da Bíblia, e aí eu estou me referindo a Platão, já anunciavam coisas semelhantes. Foi a filosofia platônica que levantou lá dentre os seus discípulos, os discípulos de Sócrates, do qual ele também era um, que havia o Logos, e Platão trabalhou muito com isso, a razão, e aí João pegou isso aí para dizer o Logos era Cristo, o verbo que encarnou. Pois foi Platão que lá, sem nenhuma revelação de Deus, ele colocou lá que nós somos centelhas
da glória divina, que as centelhas da divindade foram espalhadas e carnificadas, materializadas em formas humanas. Jesus chega e diz assim: eu sou a luz do mundo. Olha para você e diz assim: você é a luz do mundo, o que eu sou, você é. Paulo chega para mim e para você e diz: nós estamos sendo transformados até chegarmos à imagem do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Ele, para poder ter garantias, ele botou o Espírito do Filho, porque ele nos fabricou, criou, chamou a existência para sermos filhos. Ou seja, Deus desejou ter uma família. Ele estava cercado de bilhões de anjos e não estava satisfeito. Ele disse: nenhum desses anjos, nem Miguel, nem Gabriel, nem esses super anjos que eu criei, trazem minha imagem e semelhança. Eu preciso botar meu DNA lá no planeta, no cosmos. Eu vou criar o cosmos, vou arranjar um lugar ajustadinho, preparado, de acordo, e vou fabricar gente para ter as minhas características, para ter minha imagem e semelhança. E vou colocar dentro dessa gente pedaços de quem eu sou, para que eles sejam pedaços de quem eu sou uns para os outros, para que eles sejam pedaços de quem eu sou para a contemplação dos meus anjos, para que eles sejam pedaços de quem eu sou para todo o universo que eu vou colocar sujeito a eles, como está sujeito a mim. Eles vão ser pedaços de quem eu sou. Esta é a razão porque de vez em quando você se espanta com certas invenções e milagres criados pelos homens na ciência, que você diz assim: de onde veio isso? Como é que o ser humano consegue elaborar coisas tão extraordinárias? Aí tem uma leve explicação. E estamos falando de homens decaídos, que não foram achados em Cristo. Mas qual é a grande diferença entre eles e nós, os achados em Cristo? Porque eles têm a desculpa de que não foram achados em Cristo, então não tem nada a ver com Cristo. Mas eu e você, achados em Cristo, ou seja, um encontro foi feito entre Deus e as suas centelhas, entre Deus e as filigranas de sua imagem e semelhança, através da cruz, e não usamos esse encontro. É disso que esse texto fala para nós. Esse texto é um apelo do coração de Deus, vertido pela pena, pela boca do autor da carta, escrevendo a crentes judeus. E o apelo vem bem exatamente no final de toda uma argumentação em que ele veio fazendo. Quem tem acompanhado os estudos já viu, da excelência de Jesus, do lugar de excelência que ele ocupa. É uma linguagem que vai um pouquinho além da linguagem de Paulo em Romanos, para nos dizer que Deus preparou todo um caminho, fez todo um trabalho, projetado nos dias da eternidade, e que entrou dentro da história dos homens, dentro da cronologia, dentro do tempo, e foi crescendo através dos seus sinais, foi comunicando, avisando. Amanhã ele vem, isso vai acontecer. Nós temos um ponto de encontro, até que no momento que Paulo chamou de plenitude dos tempos, Deus disse: está aí. E aí o filho dele transita entre nós 33 anos, já soubemos e lemos e vimos, e quem creu, que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nascido no ventre de uma mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, transitou entre nós 30 e poucos anos, 33, 34 anos, não chegou a 34, e morre na cruz, para cumprir um sacrifício, um preço, abrir uma chave deste acesso que Deus esperou desde os dias da eternidade para que acontecesse. Naquele momento, o filho dele grita sobre a cruz na terra: está consumado, e ele manda um anjo rasgar o véu do templo de alto a baixo para dizer: não há mais separação, que os judeus estavam dizendo: ó, Deus está lá e nós cá, e todo o resto mais para trás ainda, e ninguém pode chegar lá. E ele disse: acabou isso, meu filho já gritou, está consumado, e está consumado. E aí Paulo chega para mim e para vocês, 2 Coríntios 5, e diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por que reconciliando? Porque quando ele botou essa imagem no coração do homem, eu estou me remontando a Gênesis, esse homem a rejeitou. Ele disse: eu quero a imagem da minha vontade, eu não quero nada com a tua vontade. O que eu vou fazer com a tua, Deus? Eu vou descartá-la.
O nome disso é desobediência, mas eu vou fazer a minha vontade. E aí esse homem queima, quebra, anula essa imagem e semelhança de Deus e traduz isso para toda a humanidade que veio a partir daí. Já nascemos quebrados, já nascemos entenebrecidos, já nascemos apagados, e essa luzinha lá dentro querendo brotar, brotar. E aí Deus declarou guerra a essa humanidade, a esse homem, a essa atitude, a essa desobediência, entrou em inimizade com o homem. E ele disse: não vou perder. Se eu mantiver a inimizade, eu sairei perdedor. Eu os fiz, eu expus eles todos diante dos anjos que eu havia criado, eu mostrei para eles, lá estão os que de fato têm minha imagem e semelhança, contemplem, aprendam com eles. E agora eu vou perdê-los? Não, eu vou resolver esse problema. Eu não posso chegar e dar de ombros e dizer: que seja, vamos sentar à mesa aqui e bater um papo, vamos nos reconciliar. Não. A minha santidade, a minha justiça, a minha honra tem de ser satisfeita para mim e diante desses anjos todos. Sem nada disso, vocês sabiam que já tinha havido uma rebelião lá em cima. Vocês imaginem se Deus então torna de graça, a graça barata, essa bagunça toda. Não. Ele pega e diz: eles terão de morrer para pagar o preço desta vida e ter a outra, aquela que eu programei. Só tem um jeito: eles têm que morrer. A única forma é que eles morram. Eles têm que derramar o sangue deles e morrer. Mas se eles morrerem no sangue deles, terão morrido nos seus pecados, não vão resolver nada. E aí daqui a pouco, lá no ano da graça do meu filho, no século XIX, vai aparecer um homem chamado Allan Kardec, que vai inventar que é para morrer e nascer de novo, morrer e nascer de novo, para continuar essa bagunça interminavelmente. Não, eles vão morrer uma vez só, mas não vão resgatar nada. E a minha ira vai continuar em cima deles, porque vai ficar na memória deles. Já pensou? Geralmente quando alguém morre, fica muito santo, muito bonito na nossa memória, né? Mas tem aquelas pestes, os inimigos, aquela gente que não presta. Por exemplo, um Hitler, quando ele morre, você lembra dele com raiva, não é assim? Ninguém amenizou o Hitler porque ele morreu. Você lembra dele com raiva, era isso que ia acontecer. Deus ia ficar lembrando, como Jó disse: se eu for para a sepultura, tu vai ficar te lembrando de mim, sentir saudade de mim. Deus não ia sentir, não. A raiva dele, que Paulo chama de ira, pairaria ali sobre a nossa memória. Então ele disse: o único jeito é um entre eles nascer, não pecar e morrer no lugar de todos, e me entregar essa vida em oferta, para que eu fique aplacado, satisfeito. E os anjos digam: foi feita a justiça. Mas quem? Estava lá Noé, justo e santo, e de repente eu descubro que ele continuou filho de Adão. Estava lá Jó, mas filho de Adão. Abraão, mas filho de Adão. Tem que ser meu filho mesmo. E foi aí que elaborou-se a vinda de uma das pessoas da Trindade Divina, chamado Filho de Deus, Cristo Jesus, na categoria de Filho. Jesus não poderia ter vindo só como o Criador humanizado, o Deus humanizado. Ele ganhou esses títulos, mas ele veio como Filho, para recriar filhos, porque foi isso que Deus pretendeu e nunca teve em anjos. Jesus veio, e ao derramar o seu sangue, porque aí ele não nasceu de Adão e não cometeu pecado, e entregou, essa morte de Jesus não foi um assassinato mero e simplesmente. A Bíblia diz que ele foi entregue pela presciência de Deus na mão dos seus algozes, e que ninguém tirou a vida dele, ele a entregou de si mesmo, e disse: Pai, recebe a oferta no lugar de todos eles. E o Pai recebeu, e se agradou da oferta do Filho, e disse: tudo está satisfeito. Agora, a chave, que é a cruz, abriu a porta, que eles venham, e criou-se o Evangelho. O que é o Evangelho? É o anúncio de que Deus reconciliou consigo os homens. O que é o Evangelho? É o recado que Deus mandou através dos seus oráculos para dizer: cheguem mais, o caminho está aberto, chegue até aqui, aproxime-se. Então a cruz não foi feita para que você apenas olhe para ela, e sim, olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Ela me atrai, ela é a minha porta de entrada, porque o que aconteceu nela, aquela morte que ocorreu ali, abriu a porta para que eu me encontre com Deus.
Deus, o que nunca foi possível na história de Deus com os homens. Nem aqueles a quem Ele se revelou da forma mais direta foi possível. Quando depois de um silêncio de mais de 400 anos de contato de Deus com os homens, Deus se comunica com Moisés. Deus se manifesta na forma de um fogo, numa sarça. E Moisés, quando ouve a voz chamando por ele, diz: é comigo. E lá vou eu. E Deus barra Moisés. Alto lá. É para vir, sim, mas não é de qualquer maneira. Tira as sandálias dos seus pés, este lugar é santo. E aí tem todo aquele diálogo que você conhece. Outro tanto foi acontecer a mesma coisa com Josué. Vocês lembram que muito antes, uma multidão de tontos resolveu construir uma torre pensando: vamos subir nela e chegar até Deus. Aí Deus derruba a torre e todos eles juntos. Ninguém chega aqui. Aí ele deu um anúncio: ninguém verá a minha face e viverá. E isso se traduziu quase que na forma de uma superstição no meio do povo de Israel, de maneira que eles entendiam assim: quem vir a Deus morre. Depois isso se reproduziu com outro tipo de expressão que nos contagia, nos contamina ainda nos dias de hoje, por má doutrinação, por deformidade de fé, do tipo: só se pode ver Deus depois que morrer. E esta é a razão porque mesmo os crentes que sabem que tem vida eterna têm medo da morte, porque sabe que para ver Deus precisa primeiro morrer. E se não tem muita noção de quem é Deus, se não conhece muito bem Deus, e se sabe que não está muito bem acertado das pernas para estar com Deus, quem que quer ver Deus depois, caramba? Ninguém quer, não é verdade? Eu lá sei o que me espera lá. Se está ruim aqui, imagina se Deus olhar para mim e dizer: mas você, estou danado, estou ferrado. Não é assim? Quem quer? Porque aprenderam que para ver Deus é preciso morrer primeiro. Não é isso que você tem aqui, não foi isso que foi proposto aqui, não é isso que Deus fez. Todo esse trabalho que Ele teve, todo o sacrifício do seu filho, o que Ele disse é: chega perto, o espaço está aberto e vamos caminhar juntos. Você lembra que houve quem já tinha feito isso? O nome dele foi Enoque. Caminhou Enoque com Deus 300 anos e depois não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Claro que a Bíblia não diz isso, esse é o evangelho que eu estou escrevendo, e ele bota lá, no evangelho que eu estou escrevendo fica assim, ó: Senhor, há quantos anos da minha vida que a gente está caminhando, batendo papo todo dia, 300 anos, Senhor, está cansativo isso, né? O Senhor vem, eu chego lá, a gente conversa, vamos resolver esse problema. Você quer vir, Enoque? Quer vir de uma vez? Quero, então vem. Aí acabou, entendeu? Depois Enoque não foi visto mais. Claro que não está escrito assim na Bíblia, só na minha. Então, Enoque não foi visto mais porque Deus o tomou para si. Por que Enoque quis ir? Porque é evidente que Deus não tomaria Enoque para si se Enoque não quisesse, né? Não, Senhor, espera mais um pouquinho. Eu escuto muitos crentes dizendo isso: não, eu quero ir para o céu, mas agora não, eu ainda tenho muito que fazer para Jesus. O sujeito está caindo aos pedaços de velhice e diz assim: Deus ainda precisa de mim aqui. Eu fico perguntando: para quê? Para respirar? Mas, na verdade, é uma forma disfarçada de dizer, né? Dá um tempo, dá um tempo, eu ainda não sei como é que a coisa está aí, o que me espera. Então, é evidente que não foi isso que aconteceu entre Enoque e Deus. Deus deve ter dito: fica comigo de uma vez. Senhor, se está tão bom caminhar contigo aqui, é claro que eu quero ficar na casa, vamos embora. E acabou, é essa a história. Deus tomou Enoque para si. De resto, todo mundo ficou com medo de caminhar com Deus. E não conhecendo Deus, quem quer ir morar com Deus? Se eu não conheço direito, né? Se o Deus que eu conheço na Bíblia é um Deus tirano, que fulminou aqueles cananitas todos, que cada vez que alguém se levantava contra a vontade dele, mesmo sendo do povo dele, um Uzá, que tão cheio de boa vontade litúrgica e religiosa, que segurar a arca que ia cair de um carro de bois, para que a arca não fosse profanada, Uzá bota a mão e é fulminado por um raio que veio de quem? De Deus. O famoso raio que o parta veio daí e matou Uzá. Partiu Uzá, Pérez Uzá, Uzá partido, o raio que o parta veio daí, um raio de Deus matou Uzá. Dali para frente, você lembra que Davi ficou triste, ficou questionando: quem pode se aproximar desse Deus tremendo? Esses são os crentes evangélicos dos dias de hoje. Eu vou no culto, eu canto, eu faço, é o máximo que eu consigo chegar perto de Deus. Segunda-feira eu vou voltar para o shopping, não é? Sei lá o que vai acontecer depois. Então a gente tinha que aprender com Enoque. É pena, né, que não ficou Enoque aí para nos contar o que foi caminhar 300 anos com Deus e daí querer ficar de vez com Ele. Mas você tem Paulo. Paulo não caminhou 300 anos com Deus. Dos 68 anos que viveu, Paulo deve ter caminhado com Deus 34, metade. Sabiam disso? Só metade.
Mas quando ele está chegando, bem antes dos 68, ele diz assim: de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu tenho que ficar aqui. Não devia ter nem 68 ainda, que ele morreu com 68. Percebe? Então bastava Paulo. Aí você ia ouvir Paulo dizer coisas assim, quer ver? Se você perguntasse a ele: Paulo, você já foi para o céu, mas antes de ir, por que você queria ir para o céu com tanto desejo, que chegou a ponto de dizer: estou em aperto, tenho o desejo de partir e estar com ele? Por que, Paulo, que você queria tanto? Você era um crente igual a mim, sentava lá nos bancos da igreja, cantava, era tudo muito bonitinho, mas eu não tenho essa vontade. Aí Paulo disse: porque eu fui arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, e fui levado até o paraíso, e lá eu ouvi coisas inefáveis, a respeito das quais é impossível falar. Eu quero ouvir mais, eu quero ouvir sempre, não adianta o que eu ouço no culto, não satisfaz. Eu quero ouvir os sons do céu, o som da voz de Deus, que é a voz de muitas águas. Outro a quem você poderia perguntar era João. João estava desterrado em Pátimos, condenado pelo Império Romano a ficar isolado, com um oceano separando ele da igreja e do povo, a ponto dele dizer: no céu não tem mar. Claro, o mar era o grande inimigo, era o grande elemento de separação. E então João começa a ter visões de Cristo, depois do Cristo ressurreto. Vamos lembrar que João caminhou com ele 3 anos, gente, e o amou profundamente, quis dar a vida por ele. Jesus é que segurou as pontas. Para com esse entusiasmo todo, fica aí no seu canto. Mas aí João começa a ter revelações dele, lá tomado de saudade, em Apocalipse, lembra, está escrito, logo no primeiro capítulo, e tem visão dele, e o vê cheio da sua glória, e o vê cheio de símbolos, se manifestando no meio da igreja simbólica, aqueles 7 candelabros de ouro. João fica tão fascinado, e começa a ouvi-lo dizer: escreve aí, manda esse recado para a igreja que está em tal lugar, manda esse recado para a igreja, manda esse recado para os crentes que fazem isso, que vivem aquilo, que adoram de tal maneira. E aí João vai escrevendo, daqui a pouco ele ouve uma voz que diz assim: olha para cá. Ele olha, quando ele olha, ele vê o céu aberto e alguém sentado no trono. Aí ele ouve uma voz que diz assim: sobe para cá. O que vocês acham que João fez? Percebe? Nós estamos muito longe dessas realidades. E nós não estamos muito longe dessas realidades, não é porque não fomos escolhidos para sermos os escritores da Bíblia. Nós estamos muito longe dessas realidades, não é porque chegamos 2000 anos depois que elas aconteceram na Terra. Nós estamos longe dessa realidade porque depois de todas as janelas abertas, todas as portas e todos os convites, ainda temos medo de andar com Deus. Ainda não sabemos que Ele é preferível às nossas preferências, que Ele está acima dos nossos maiores sonhos, melhores cobiças, que as desculpas que arranjamos, e as desculpas geralmente são: eu peco, eu estou falho, eu estou errado, não convencem a Deus, nem a você, para que você não caminhe com Ele. Ele fez todo o primeiro caminho, Edu, Ele fez todo o primeiro caminho, Fábio, para que você faça o outro caminho. Eu estou com o meu esboço aqui. Vocês sabem qual é a última fala do meu esboço, se eu fosse segui-lo? O Deus Pai fez o caminho da primeira milha, e seu convite nos oferece a oportunidade de andarmos a segunda, que é andar com Ele. São as últimas linhas, não tem mais nada escrito depois. Ele antecipou, eu não preciso mais pregar, ele deu a introdução e ele deu a conclusão. Então, acabou. Meus queridos, o apelo é: aproxime-se. Eu queria que vocês entendessem a força do apelo, entendessem como um apelo, porque é um apelo. Você tente entender que um Deus que preparou tudo, e Ele mandou o seu Filho contar uma parábola que antecipasse isso. Lembram da parábola da grande ceia? Que a mesa foi toda posta, e Ele disse: saiam convidando para a mesa, saiam, convidem. E aí os ministradores que foram convidar voltaram dizendo: a casa está cheia, há alguns que não quiseram vir, e então ainda sobra lugar. Por causa de alguns que não quiseram vir, não se convenceram, os ministradores estavam dizendo: aproximem-se, mas eles não quiseram ouvi-los. Aí ele disse: ainda sobra lugar, então saiam pelas ruas, pelos becos, pelos valados, onde estão os párias, onde estão os que não significam nada para os seus semelhantes.
os que fedem, os que estendem a mão pedindo pão, os que não têm lugar na sociedade, o lixo humano, e mande que entrem, porque o lugar é deles também. Meu filho não morreu pelo aristocrata, meu filho não morreu pelo nobre, meu filho morreu pelo ser humano. E Deus não vê o ser humano com as suas roupas, nem com seus perfumes, e nem com seus maus cheiros, e nem com seus andrajos. Nunca esqueça que o Filho de Deus expirou nu sobre a cruz. Sabe esses retratinhos que você tem aí, com aquele paninho atravessado, aquele avental? Aquilo ali é piedade da Igreja Católica, dizendo para os artistas: não façam isso, né? Não exponham a nudez do Filho de Deus, porque já está ruim ter pintado um homem, ainda vai pintar esse homem nu, e depois dizer que é o Cristo. Mas foi assim que ele esteve lá. Por isso que o autor de Hebreus, falaremos disso no tempo certo, chamou aquele momento de vitupério. Você já passou pela experiência? Nunca vai passar. Não quer nem pensar nisso, senão você não dorme, não é verdade? De alguém te pegar na rua, te sequestrar, e para que você não fuja, como a polícia faz com os bandidos, tire toda a sua roupa e deixe você exposto, sem uma roupa, no meio da rua. Às vezes você não quer ver nem no espelho, né? Faz assim, mas você exposto, plena luz do sol, a qualquer um. Lá estava a ignomínia do Filho de Deus. Quando Paulo diz que ele se despiu da sua glória, levou isso muito a sério, porque fisicamente isso aconteceu. Ele foi despido por dentro e por fora. E o que Deus estava fazendo nisso tudo? Era dizendo: já fiz o primeiro caminho, vem comigo agora, anda, esquece cemitério, esquece sepultura, esquece funeral, isso aí é lá para o fim, não sei nem se eu vou estar lá nesse dia, eu estou com você, deixa os crentes lá fazerem o seu funeral, que vale a pena, é sua memória, deixa eles te elogiarem, mas eu não estou lá não vou nem lá, nós vamos estar festejando aqui. A Bíblia diz que nesse dia vai ter alegria diante dos anjos de Deus. É um dia de festa. Você acha que Deus vai parar para ficar vendo crente chorar do lado de defunto crente? Não vai não, Deus não vai no funeral dos crentes, viu? Não vai. Ele fica lá festejando no céu, é verdade, é. Por isso que é tudo uma mentira. Ele festeja no céu, está festejando lá. Você está chorando aqui, é seu direito, viu? Se está derramando lágrimas, é porque a pessoa que está ali mereceu. Mas Deus está festejando no céu. É evidente, é o dia da recepção, é o momento da recepção, é para aquilo para que todo o planeta foi criado, o cosmos foi criado, a vida humana foi pensada no coração de Deus. Esse é o grande momento. Eu tenho você, chega. Sabe como é que está escrito na Bíblia que vai ser esse momento? Você vai ouvir o próprio Filho de Deus, tal como Estevão, sendo apedrejado, o viu de pé para recebê-lo. Você vai ver esse filho que está sentado no trono ficar de pé e dizer: vem, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Você quer coisa melhor do que isso, gente? O raio que o parta, a gente vai correr para dentro de suntuosidades, de formaturas, de eloquências, de aplausos, de holofotes, de palmas, e acha que isso é maravilhoso. O que te espera é o Filho de Deus chegar para você e: vem, bendita de meu Pai, possui por herança que eu adquiri para você, é teu, planejado desde os... E Deus está na maior expectativa, não é de que você encare o cemitério, é que você queira ir, porque a caminhada aqui com Ele já está boa demais, e você quer mais, e aqui não dá, porque todo dia tem pecado atrapalhando, não é verdade? Então você quer mais, quer mais, quer mais. Aí quando você já está prontinho, era assim que tinha que ser, viu, Letícia? Quando já está prontinho, porque não dá para ficar aqui, Deus, não consigo. Aí ele diz: então vem para casa, faz como fez com Enoque. Eu pago para ver o crente que está dizendo: Deus não... Quando o crente diz assim, não consigo, é porque não está conseguindo pagar a dívida que contraiu no banco, é porque a dor está muito forte no fígado, no intestino, no estômago, etc. Deus não está dando mais, não estou aguentando mais, é porque não aguenta, ela foi traída por terceira vez pelo marido, Deus, eu não aguento mais, toma minha vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que quando você está festejando, está celebrando, glória a Deus e aleluia, você diz: Senhor, Senhor, não dá para ficar mais aqui.
Eu estou falando de coisas reais e sérias, eu não estou falando de teorias evangélicas. Deus, na sua infinita misericórdia, me permitiu desenvolver trabalhos evangélicos com muita seriedade. E a primeira igreja que eu pastoreei, formada ali no meu ministério, no início do meu ministério, desde o zero, como se costuma dizer, a igreja foi criada ali através do meu trabalho, foi uma igreja que foi conduzida a se apaixonar pelo Deus da palavra. E o povo amava. Nós tínhamos um louvor, que não estou falando de afinações, de unção, que atraía os vizinhos não crentes. No início, eles entendiam que a gente atrapalhava o fantástico. E começaram a se queixar, a reclamar, e a notícia corria pela rua, porque a nossa igreja era um espaço que ficava a uma casa da esquina, então era um cruzamento, tanto que ele se chamava cruzamento. Então, tinha vizinho na frente, do lado, atrás, por cima, para tudo quanto é canto, que a gente estava bem ali no meio, atrapalhando tudo. Quando o nosso culto começava, que a turma começava a cantar e a louvar a Deus, atrapalhava eles iam fechando as janelas todas para poderem assistir o Fantástico. Isso sempre acontecia. Tinha um bar em frente que o homem botava um som do tamanho de um bonde, o som um dia explodiu, ele nunca mais botou. Eles não vão querer ter o segundo prejuízo. Então, a gente fazia o culto lá como devia fazer. Todos os que ainda estão vivos por aí sabem disso, que comungaram naquela igreja, sabiam que nós só tínhamos horário para o culto começar. Começava às 7h. Não podia perguntar a qualquer dos membros da igreja a que horas o culto acaba, até que horas vai. Eles diziam, não sabemos. Porque tinha dia que chegava 11h e o culto não tinha acabado ainda. E aí quem ficava aflito era eu, que eu morava a 1h15 dali. Eu morava nos Cafundós de Itaboraí, a igreja era em São Gonçalo. E não tinha carro. Então era um drama. Depois Deus abençoou, salvou uns riquinhos que passaram a me levar de carona. Nunca me deram carro, mas me levavam de carona e me pegavam, então aliviou bem para o meu lado, né? Aí que danou mesmo o horário do culto. O culto não tinha hora de acabar. Tinha dia que coincidia, tinha domingo que acabava 9h. Era o horário mais cedo que acabava. Começava às 7h, acabava às 9h, 2 horas de culto, maravilha. E o povo ficava rodopiando, porque não sabia mais o que ia fazer em casa. Depois de acabar um culto 9h, vou para casa fazer o quê? Aí ficava ali. Então não adiantava, ninguém fechava a porta da igreja porque ninguém ia embora, ficava ali rodopiando. Por que eu estou contando isso? Porque uma vez, a missionária Dorcas trouxe, numa das suas idas ao Chile, um cântico gravado numa fita cassete, fita de gravador, tá? Uma fita cassete de um culto do qual ela participou, que teve um louvor pleno da presença de Deus, no Chile. Ela trouxe e me deu a gravação. Quando eu ouvi aquilo, eu não estava conseguindo entender a letra, e ela me passou a letra, porque cantado, uma multidão de gente cantando, não dava para entender. Ela me deu a letra, era a letra de Malaquias: virá o Senhor em uma nuvem branca, e em suas mãos a saúde trará. E o povo cantava, e quando chegava no refrão que eles fizeram, da estrofe em que Malaquias dizia, mas a vocês, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e vocês vão saltar como bezerro na manada, por causa do poder do meu Espírito. Gente, quando chegava nesse trecho, aquele povo parecia que enlouquecia, você percebia isso na fita. Eu peguei os rapazes que tocavam, e tocavam muito bem, e botei a fita para eles ouvirem. Pastor, que letra é essa? Nós vamos ensinar. E botei em português e em espanhol, que eu fazia a igreja cantar tanto em espanhol quanto em português. Coloquei escrito e disse para eles, vai ficar, naquele tempo era transparência, né? Eram lâminas de transparência, vai ficar debaixo do púlpito, até o dia em que eu achar que está na hora. Eles treinaram e eles tocavam bem, eles formavam bandas. Mesmo assim, tocavam para mim, eu cantando ali para eles. Eu falei, não, nunca vou colocar isso no culto, não sou doido, eu vou matar um hino desse. Primeiro, o que está aqui na minha memória, e eu dei isso a vocês, é o que está na fita. Se não puder chegar lá perto, não vamos fazer não vou profanar esse hino. Um determinado domingo, Deus começou a nos encher com a presença dEle, no início do culto, e aquilo foi crescendo, e foi crescendo de tal maneira, que havia domingos, eu esqueci de dizer isso, em que os rapazes do louvor, quando viam que o culto estava muito gostoso, eles diziam, pastor, é hoje, aí eles olhavam para, a lâmina ficava bem aqui, na vista deles, era única, porque as outras ficavam na pasta, perto do retroprojetor, e eles olhavam, é hoje, aí eles olhavam com aquela cara assim, aquele bico, de decepção. Naquele domingo, o culto foi tomando vulto, foi crescendo.
A mulher de um dos presbíteros da igreja ela morava a 3 casas da igreja, ela estava em repouso absoluto há mais de um mês por causa de placenta prévia, estava grávida, então ela não ia, ficava na cama. Quando o culto estava no auge, 2 moças da igreja, uma falou para a outra: vamos lá dividir isso um pouquinho com fulana, vamos levar isso um pouco para ela está ouvindo de longe, ela não pode participar. A essa altura, para vocês terem ideia, o povo começou a abrir as janelas dos apartamentos ao redor, porque tem alguma coisa acontecendo ali com aqueles crentes hoje. Não estou falando de euforia não, gente, é a unção que domina o espaço, só quem vive vai saber. E aí, naquele momento eu olhei para eles e disse: pode botar. Quando eles puseram a transparência, que os rapazes deram os primeiros acordes e começaram as primeiras linhas do cântico que a igreja já tinha aprendido por treinamento, só ensaio, nunca mais cantou. Quando começou, Deus dominou aquele ambiente, de tal maneira que as 2 moças que tinham ido lá para falar com a moça, no meio do caminho, chegando na esquina, elas disseram: vamos voltar, esqueceram a moça e voltaram, porque elas disseram: não podemos perder isso. Quando elas voltaram, elas viram que o povo tinha descido dos seus apartamentos para vir para o lado de fora, e cantávamos, e ninguém conseguia parar de cantar, e eu cheguei em casa 1h da manhã. Aí, quando eu cheguei, tinha um pastor lá me esperando, jovem ainda era seminarista, que tinha ido para lá orar comigo. Como não havia telefone, não havia celular, ninguém tinha inventado ainda, não tinha como a gente se comunicar. Às vezes eu chegava em casa e tinha essa surpresa, encontrava um colega lá que tinha ido para dormir aquela noite e orar, e eu encontrei ele no caminho, e ele me viu, isso era quase 1h da manhã, e ele disse para mim: que cara é essa? Esse cara de quem foi para o céu e não quer voltar. Eu nunca mais vou esquecer. A gente falando estas coisas, o mínimo que espera que acorde, que desperte, que mexa dentro de você é: quando foi que eu experimentei algo próximo a isso? Quando foi que eu estive tão próximo do céu aqui na terra? O que eu quero dizer a você é que Deus inventou a igreja para que ela vivesse isso a cada encontro. Deus inventou o crente para que ele vivesse isso a cada dia da sua semana, e ele pudesse dizer, como disse para Jó, a respeito de Jó: você viu meu servo fulano, meu servo Jó? Como eu já falei quase 1h e não preguei o meu texto, eu vou jogar para você aquilo que está aí no seu coração, que você precisa ter como resposta. A primeira coisa que eu quero falar para você, vou falar as 3 coisas que eu vou falar bem depressa, para respeitar o tempo e não deixar você fantasiar. É o significado da Aproxime-se. Creio que eu já disse tudo quando eu falei que ele é um apelo do coração de Deus. Mas por que ele é um apelo do coração de Deus? Porque Deus quer isso. Planejou todo o projeto da cruz, todo o projeto do sacrifício, todo o projeto da sua invenção, da sua criação, para que isso viesse a acontecer. Deus botou o espírito de filho dentro de você para que ele pudesse ouvir o balbuciar da voz do seu filho através da sua boca. Sabe quando foi que Deus ouviu o filho dizer Abba? Foi no pior momento da vida de Jesus. Ele botou esse espírito de filho dentro de você, e Paulo disse, para que apoiado nele você possa dizer Abba. É isso que Deus quer ouvir. Era o momento da aflição de Jesus, era o momento do abandono. Nós queremos dizer Abba, canto Abba, meu pai, porque o dinheiro cresceu na conta, porque ontem fulana me deu atenção. Está entendendo? Não. Quando Jesus disse Abba, ele derramava gotas de sangue. Quando Jesus disse Abba, ele estava dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E pouco depois, a outra palavra que ele vai dizer para o pai é: por que me desamparaste? Mas esse foi o momento em que ele ouviu o filho dizer Abba. E aí você vai dizer: então Deus quer isso, que eu tenha essa vida de cão, que eu tenha uma vida de sofrimento, que quando eu estiver no terror da existência eu grite Abba e ele vai satisfazer. Não, tonto, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo a você é que Deus botou esse espírito apaixonado, que mesmo no meio do desespero, joga para fora a paixão que tem. Entende? É a Ele que clama, é a Ele que invoca, devolve para Ele aquilo que aqueles ímpios, aqueles crentes que são ímpios, não devolvem, porque quando levam uma burdoada na cabeça, a primeira coisa que dizem é o que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, eu só tomo na cabeça, é só isso que Deus faz comigo. E aí perdeu-se a oportunidade de se dizer para ele Abba. E se eu digo Abba no meio do meu sofrimento, como eu direi no meio da minha euforia? Entende?
Se eu sou treinado em dizer Abba quando lágrimas caem, como vai chegar nos ouvidos de Deus o Abba quando o sorriso estiver de uma orelha a outra? Foi por isso. Ele não te deu o Abba na euforia, para que você na tristeza o omitisse. Ele te deu o Abba na tristeza, para que você soubesse usá-lo na euforia. O processo do Evangelho sempre foi esse. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o mundo. Aprendi a não ter, e agora eu sei ter, é a linguagem de Paulo. Este é o processo do Evangelho. Mas o tamanho da nossa pobreza espiritual está no fato de nós não entendermos que Deus sempre pretendeu assim. É a linguagem que você tem em Atos 17, 27, Paulo falando para os atenienses. Deus estabeleceu os homens em todos os lugares para que pudessem buscá-lo, ainda que tateando pudessem achá-lo. Você percebe a ansiedade do coração de Deus? Eu quero que me achem, eu quero que me encontrem, eu quero que estejam comigo. E aí a gente reduz isso a atos de culto, gente. Isso é uma infâmia. A gente entende que se encontra com Deus no dia de domingo porque vai a um culto. A gente entende que se encontra com Deus numa reunião de oração onde tem 2, 3 outros crentes conosco. A gente entende que se encontra com Deus quando abre uma Bíblia, quando faz um momento de oração. Isso é uma redução de uma pobreza sem desculpa, entende? Porque se eu tiver de depender de lugar e horário para me encontrar com Deus, eu estou me encontrando com uma amante furtiva, que eu estou catando no canto. Mas, na verdade, o nome disso aqui é intimismo, é comunhão. Quando a Bíblia diz que Ele tabernaculou entre nós, quando a Bíblia diz que Ele é como o anjo que se acampa ao redor, está dizendo que você está no meio, está dizendo que você está no centro, está dizendo que você está cercado e coberto por aquele que te abraça e que te ama e que diz: meu filho. Você não tem uma necessidade existencial intensa de ouvir alguém lhe dizer: eu te amo. Eu tenho parentes que provocam isso, ficam dizendo assim: eu te amo, para poder ouvir o outro dizer: eu te amo também. É de uma pobreza extrema, mas as pessoas fazem isso. Mas você lá no fundo quer ouvir um filho chegar e dizer: eu te amo, uma esposa, um marido, um irmão: eu te amo. Pode ser até que não seja convincente, mas o som te faz bem. Deus não quer ouvir um som, Ele quer ouvir a voz. Então Ele botou a fala do seu filho no seu coração, fazendo o seu espírito habitar dentro de você, espírito de filho, para que ele possa ouvir esse balbuciar do filho, através da sua boca, através da sua experiência, qualquer que seja ela, compreensível ou não, Abba, porque Ele vai traduzir como sendo: eu te amo. Ele sempre pretendeu isso. Então é uma aproximação pretendida para o desfrute dEle. É isso que as pessoas não estão comunicando no Evangelho. Você é crente para o prazer de Deus, entende? Você é crente para o ganho de Deus, para o desfrute de Deus. É por isso que Ele te tornou crente em Jesus, é para isso. Então não é uma visita ocasional, como eu disse, é a habitação diária. Lembra do Salmo 91:1? Esse esconderijo do Altíssimo é o lugar onde eu fico escondido até do meu mais íntimo, do meu mais próximo, eu estou escondido nele. Isso não é um estado de consciência, isso não é uma mantra que eu fico citando para mim, dizendo: a comunhão com Deus. Isso não existe. Isso é estado de espírito, isso é presença, isso é experiência. Não surge da noite para o dia como uma grande euforia pentecostal, é uma construção que vai crescendo gradativamente à medida que houver o seu investimento. Eu comecei tudo isso te citando o texto de Mateus, em que Jesus disse: se alguém quiser, é você que constrói isso com Ele. Ele fez a primeira parte, Ele andou a primeira milha, Ele foi até o ponto da cruz, e aí Ele disse: vem, ande comigo a segunda milha, chegue junto, se aproxime daqui. Não é para quem quer saber de Deus, meus queridos, é para quem quer amá-lo. Então é para quem quer conhecê-lo. É algo muito mais elevado do que você lê em Hebreus 4,16: acheguemo-nos diante do trono da graça, a fim de alcançarmos graça e alcançarmos misericórdia e sermos ajudados no tempo da oportunidade. Não, é muito mais do que isso, porque não fala de uma necessidade de um momento, não. E aí vem então, porque há uma necessidade do convite. A necessidade do convite é feita por causa de nossas necessidades também. Então Ele estabelece critérios. Lembra o que Ele falou para Moisés? Tira as sandálias dos teus pés. Falou para Josué a mesma coisa. Não é de qualquer maneira. De que maneira é? Aí você vai ter a beleza do texto de Hebreus 10, dizendo para você no versículo 22, essa maneira. Então, quando diz para você se aproximar, estabelece, é o gerúndio, sem ser aquele gerúndio, mas estabelece que você vai fazer isso com um coração sincero, aproximando-se
com um coração sincero, com plena convicção de fé, com os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os corpos lavados com água pura. Chama a sua atenção para a beleza e pureza do texto. Você ouviu a palavra coração 2 vezes num único versículo. Volte à leitura comigo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Em que condições? Com um coração sincero. Agora você vai ler mais abaixo, com os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então, nós temos 2 coisas aqui diferentes. Não é muito bonito que o texto diz, aproxime-se de coração sincero, e depois, aproxime-se de coração purificado. Mas quando diz coração sincero, está falando da preparação para o coração purificado. O que significa coração sincero? É o que nós não fazemos. Coração sincero é o coração que tem coragem de se despir, sem cera, sem disfarce. É o coração que dá nome aos bois, é o coração que diz, pequei, como Davi no Salmo 51. É o coração que diz, este pecado é meu, eu sou isso, eu faço isso, eu sou assim. E não encobre, não fica arranjando justificativa como fazemos em nossas orações piedosas e de confissão. Ah, Senhor, se tal coisa não tivesse acontecido. Ah, se fulano ou se fulana. Ah, se tal situação, se tal tentador. Se o diabo pode estar até aí nessa história, mas 80%, 90%, o 99% das vezes é você mesmo o problema, é a sua carne. E aí se você chega diante de Deus arranjando evasivas, ou se dá títulos ilustrativos à sua confissão, isso não é confissão. Confessar é simplesmente assumir, é homologar, é chegar e dizer, eu tenho essa dívida, eu pequei aqui, eu errei aqui, olha, isso veio antes da purificação. O texto está dizendo que se você vai com o coração sincero, a aproximação já acontece aí. E aí eu tenho uma ilustração bíblica para você, de coração sincero, de forma plena. Volta ao Salmo 51, quando Davi diz para nós que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado? É um coração que se rasgou, que se despedaçou, não tem nada a esconder mais. E aí Deus não resiste a esse coração. E porque Ele não resiste a esse coração, Ele faz o resto do caminho. E aí o texto continua para dizer, a consciência purificada por causa da aspersão. Eu tomo consciência de que o sangue me deu livre acesso, o sangue de Jesus. Eu fui aspergido por esse sangue, estou coberto por esse sangue, eu posso me aproximar. Depois vem a última colocação, que vai mostrar para você que terá que levar o seu corpo lavado com água da palavra. Não foi isso que você ouviu? Vamos voltar lá. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e depois de confessado, você está purificado da consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que é corpo lavado com água pura? A maioria das pessoas pensa assim, ele está falando do batismo, então eu teria que me aproximar de Deus me rebatizando cada segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que a aproximação é diária. Então é evidente que o texto não está falando de batismo. A água pura não alude à água de batismo. A água pura alude à lavagem com a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos lava. Então significa se aproximar de Deus baseados na palavra, garantidos pela palavra, com uma fé que é bíblica, que não confessa o que o coração sente, o que o coração acha, ou a ideia de fulano de tal, mas aquela confissão que está comprometendo Deus, porque Deus está comprometido com a sua palavra. Então é lavado na palavra, porque não é baseado na nossa inquirição ou desejo, mas é segundo o propósito que Ele revelou nas Escrituras, nos seus termos, na sua ambiência, porque Amós já disse isso para nós, 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Como é que você anda de acordo com Deus? É segundo a sua palavra, observando o seu caminho, segundo a sua palavra, o salmista já disse, é aqui que você o encontra, é aqui que você aprende a caminhar com Ele, é aqui que você ouve falar do amor que Ele tem por você, do que Ele fez por você. Isso não significa que você tem que procurar um mestre em teologia ou em Bíblia para lhe ensinar. Isso significa que o Espírito que está dentro de você te dá entendimento de tudo. Em último lugar, Ele nos mostra que há a possibilidade da aproximação, exatamente porque Ele fez todo o caminho mais difícil, aquele que estava longe, fora de nós, fora do nosso alcance, porque não se trata de nossos méritos. Então a possibilidade de aproximação não tem a ver com o que eu sou e como eu me preparo, não tem a ver como eu faço, mas tem a ver com o que Ele fez. Então não está baseado em mérito algum meu, por isso que se chama graça. Então não é o meu mérito, não é o nosso, mas é o mérito de alguém, o mérito de Cristo, que na cruz morreu, derramou sangue, sua carne foi rasgada e o caminho novo e vivo foi aberto para nós. Então Ele preparou o acesso
E depois ele fez o convite. Deus não engana, Deus não mente, Deus não trapaceia. O que ele disse é: agora chegue-se, eu já fiz tudo, se aproxime. Meus amados, vamos jogar isso para muito longe da ideia de que se trata de se tornar crente. Pode ser que as igrejas, e ao longo dos séculos têm feito isso, estruturem toda esta articulação numa forma ritualística, do tipo, aceitou Jesus, participou do culto, mas não é por aí, nem é garantia de coisa alguma. A aproximação entre você e Ele é um ato de fé. Na igreja você aprende essas coisas, na igreja você conhece a palavra que te lava, na igreja você aprende a conhecê-lo, porque ele está sendo pregado, anunciado, para amá-lo. Então, o preço da entrada para este acesso foi a vida do Filho de Deus. É resposta o que ele pretende. Se você quer saber algum segredinho do tipo, como é que eu faço para me aproximar, você já disse aí quais são as condições. Agora, como é o ato de se aproximar? Volte para dentro do seu coração. Tudo começa com o querer. Enquanto você não aprender a conhecê-lo e caminhar com ele e a amá-lo nesta vida, a morte será um terror. E ela é inevitável. A morte será o futuro que você quer distante, com o qual não quer se encontrar. A morte será a piadinha dos botequins. Eu não vou ali porque, se eu for ali, Deus me chama. Não, não é isso. A morte não será isso. Aliás, não vai se pensar em morte, já que ela fica sendo apenas uma transição. Tudo se transforma em desejo de intimidade, de caminhar, de estar junto. Tudo começou com o título que ele recebeu, Jesus. 700 anos antes de se encarnar, foi-lhe dado o nome de Emanuel, para dizer: Deus conosco. Ele veio. E agora o que ele espera poder dizer no céu é: eles comigo. Entende? Eles comigo. Todos comigo. Então, meus queridos, a caminhada começa pelo querer, o voltar-se para dentro e chegar para ele e dizer: me leva pela mão e me ensina a andar contigo. A história da igreja, e você deve prestar atenção nisso, está escrita em muitos livros devocionais, livros piedosos. E muitos desses livros contam a história de homens e mulheres que não foram super-homens e super-mulheres, donas de casa, trabalhadores comuns, acha à vista aí, Corre e Tembum, que conheceram Deus no seu dia a dia e aprenderam a andar com Ele nos seus ambientes de trabalho e a crescer na comunhão com Ele e a desejá-lo de tal maneira que brigaram com Deus para que a vida ficasse mais curta. Desse jeito. Na verdade, Ele não nos chama para encurtar a vida. Ele deixou Enoque andar neste mundo com Ele 300 anos. Ele nos chama para nós dilatarmos a vida com Ele. Entende? Chegue perto. Chegue mais. Aproxime-se. Venha. Vamos ficar de pé. É isso que Ele nos propôs. É o coração de Deus apelando e apelando. Sou apenas um homem de carne e osso. Talvez alguma coisa de diferencial que exista aí na minha relação com as pessoas é o meu lugar de pastor na vida dessas pessoas. Mas deixei de pastorear ovelhas pessoalmente já há bons anos. Mas algumas estão por aí. E houve gente que desfrutou de proximidade e comunhão comigo bom tempo. Depois o meu ministério, com suas mudanças, me afastou delas e elas de mim, porque não houve mais como manter isso aí. Há bem pouco tempo, eu recebi o convite de uma mocinha, senhorinha, que disse: você pode vir visitar minha mãe, que está com 91 anos. Ela está numa ansiedade de ver você. Eu falei: está louco se eu não for, né? Vá que ela parta, e eu vou ficar culpado aqui. Mas o que acontece? Nada, ela só quer ver você de novo. Ela quer ouvir sua voz, quer que você esteja perto, quer que você ore com ela. Se você puder vir, vamos tomar um chá de tarde, eu estou indo amanhã. Eu não vou dizer a ela, por quê? Porque senão ela não vai dormir essa noite, tão ansiosa que vai ficar. Mas ela teve que preparar algumas coisas e também tinha que preparar o emocional dela, que está muito abatidinha, ela está em cadeira de rodas. E aí disse para ela:
o pastor Kleber vem aqui amanhã tomar um chá com a gente. Não teve jeito, a coitadinha não dormiu aquela noite. E ela disse, de manhã cedo ela quis que eu desse banho e a enfeitasse e arrumasse toda. Mãe, ele só vem de tarde, ele marcou 3 da tarde. Não, mas eu já quero estar pronta. Vá que ele venha antes da hora. Eu fui, fiquei lá com ela, transbordou de alegria, lanchamos, orei com ela. Quando eu saí, a filha me levou até o portão e disse, ela está feliz. Aí eu fui para o meu carro, e quando eu entrei no carro, eu disse, Senhor, eu só sou isso. Na vida dela, eu fui o pastor durão. Ela era chatinha nas exigências que me fazia. Às vezes ela me levava 8 mulheres para orar por essas mulheres, quando eu estava no meu gabinete. Eu só dizia, Deus, ninguém merece ter 2 dessas. Então, às vezes, eu pegava pesado com ela. Os anos passaram, ela envelheceu, Ela envelheceu. Senhor, eu só sou isso. Mas por que eu faço tanta falta? Por uma pessoa que está no fim da vida, não porque tem 91 anos, está no fim por causa das enfermidades e outras coisas mais. Por que eu faço tanta falta? Por que ela queria tanto me ver e me ouvir? Aí Deus falou ao meu coração, eu estou aí, Kleber. E porque eu estou aí, não é você que ela quer. E foi isso que você levou para ela. Quem está em você, é só isso que ela queria. Entende? Ele chama você para caminhar com Ele, para que essa centelha de que disse Platão, para que essa luz de que disse Jesus, para que esse Espírito da glória que habita em você, como Pedro disse, seja compartilhado. E quem se aproximar de você, perceba, ali está fulana, horrível, especialmente hoje que não se perfumou bem, está com mau hálito. Ali está fulano, está vestido feio, Ali, olha a camisa dele. Ali está Beltrana, está de uma cara emburrada. Mas quando abre a boca, quando sorri, quando olha para mim, quando fala com ele, quando canta, eu ouço Abba. Aí eu esqueço a roupa que está vestindo, o fedor da boca, a camisa horrível. E eu quero ouvir, quero estar junto, quero estar perto. Porque traduz o que Ele é para mim. Na verdade, você foi chamado para viver seu Deus nesta geração, só Ele. Todas as suas buscas, você não sabe, se resumem nisso. Você que não sabe, por isso que o nome é perdido, está perdido no tiroteio, está buscando em coisas, em pessoas, mas na verdade quem você está buscando é aquilo que sua alma anseia. Está escrito, desejado das nações, você faz parte das nações, é Cristo que você busca, é isso. Então quando eu venho aqui, você não para me ouvir, porque ou o pastor Kleber prega isso, prega aquilo, prega mal, prega bem, prega duro, prega mole, prega agradável, prega antipático. Não é porque prego, é porque ele está aqui. Eu não tenho nada de mim para oferecer a você. A Bíblia diz que na minha carne não tem bem algum, mas eu tenho um coração quebrantado e contrito, ao qual Ele não resiste, nele Ele habita. Então, o que eu tenho de Cristo, eu quero compartilhar com você. É isso que Ele te chamou para viver, amém? Vamos falar com Ele. Eu quero que você fale aí onde você está, que você diga para Ele, meu desejo. Há um cântico. Enquanto você ora, eu vou decifrar esse cântico aí. Não preste atenção na minha voz, não. Preste atenção na mensagem. Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel. Ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Ô Emmanuel, caminhar contigo é só uma redundância de tudo que nós falamos aqui. É a ti que queremos. Nós não estamos te invocando a partir desta manhã para que entres na nossa vida e resolvas tais e tais situações. Tu sabes delas. Se nós estivermos contigo e tu estiveres conosco, as situações se transformam em culto, se transformam em bênção, se transformam em glória. É o Getsemane da vitória e não da derrota. Nós queremos estar junto. Nós queremos conhecer teu jeito, teu cheiro, teu modo de falar.
Nós queremos identificar aquela voz que se comunica aqui dentro, que tem uma técnica individual e especial e tão particular, que determinou que eu terei um nome que ninguém vai ter, só o meu, para que só eu e tu saibamos quem está falando com quem. Uma voz que só meu coração poderá identificar, de maneira que te darei um nome que nunca te foi dado, só eu darei, está escrito na tua palavra, em Apocalipse 19, mas isso é lá no céu. Mas eu já quero caminhar contigo aqui nesta vida, te trazendo um nome, que é o nome da minha vivência contigo, o nome da minha experiência, o companheiro da minha alma. Que seja assim no coração de teus filhos, ou o evangelho não terá valido a pena na vida de ninguém. Senhor, nós fomos chamados para sermos teus e para ti, para vivermos para ti. Que isto definitivamente se realize na nossa vida a partir de nós hoje, em nome de teu santo Filho Jesus. Amém, amém. Muito bem, podem sentar. Quero só lembrar vocês, não reclamem do longo tempo, porque eu levo um longo tempo para vir aqui, então aguentem cada vez que eu venho, né? Deus abençoe.